Deixa eu colocar aqui o Fábio Azevedo também para falar com a gente aqui, nosso repórter lá no Rio de Janeiro, meu xará, sabe tudo dos clubes do Rio de Janeiro. Ontem o Vasco da Gama passou da Ponte Preta, né? Alguns jogos da Copa do Brasil ainda no primeiro duelo, mas Vasco e Ponte jogaram pela segunda vez. Primeiro jogo, o Vasco já havia vencido a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli, no jogo por 2-0. E ontem o Vasco confirmou a classificação contra a Ponte por 2-1. Tudo bem, Fabio? Como é que tá as coisas aí no Vasco da Gama? Parece que nós temos problemas aí fora de campo, Fabio. Bom dia. É verdade. Bom dia, Xará. Bom dia, Guilherme, a todos os amigos do Terra. Porque ontem o jogo parece que virou um detalhe. Pelo menos quem observava isso na parte da social, né, onde ficam os sócios do clube no estádio de São Januário. Tudo porque está marcada a eleição presidencial para o próximo dia 6 de agosto. Ou seja, virou uma campanha eleitoral, uma corrida pelos votos, né? Dos 5 candidatos, 3 estiveram em São Januário. O ex-presidente Eurico Miranda, o candidato Roberto Monteiro e também Júlio Brandt, os 3 de oposição ao trabalho feito pelo Roberto Dinamite. E aí era o seguinte, era muita pressão dos grupos, dos simpatizantes, cantos, mas não para entoar o Vasco, para entusiasmar os jogadores em campo, e sim para ofender o grupo adversário. O grupo do Júlio Brandt, por exemplo, que tem o apoio do Edmundo, gritava, é Edmundo. O do Eurico Miranda gritava, é assassino. Ou seja, o Vasco, o jogo, esses viraram detalhes, porque a campanha presidencial está a pleno vapor. Só que tem um detalhe, essa eleição foi inicialmente marcada para o dia 6 de agosto, depois a Justiça enviou um mandado ao Vasco da Gama para que o presidente da Assembleia Geral, Olavo Monteiro de Carvalho, remarcasse a data, porque ele teria que republicar a lista de sócios, incluindo 8 novos sócios, a pedido de um dos candidatos, e ele fez. E com a inclusão desses novos sócios, o Estatuto prevê 60 dias para uma nova data. A inclusão se deu no dia 17 de julho, então 60 dias seria 17 de setembro. Ele, Olavo Monteiro, na semana passada, na última sexta-feira, decidiu, ele tem esse poder como presidente da Assembleia Geral, marcar então para novembro. E por que novembro? Para que o público entenda. Normalmente as eleições no clube acontecem em novembro. Então ele entendia que voltaria a uma data tradicional do Vasco da Gama e o novo presidente assumiria em janeiro. Só que aí tem um outro problema, Fábio. O atual presidente, o Roberto Dinamite, entrou no início do mandato dele, no meio do ano, em 2008, quando a Justiça fez uma intervenção no Vasco, e aí tirou o Eurico Miranda da presidência e convocou uma eleição às pressas. E o Roberto foi eleito naquela ocasião. A chapa do Eurico Miranda está sendo acusada de incluir quase 3 mil novos sócios na última semana, quando o prazo lá atrás, no ano passado, ainda se fazia necessário para que os associados pudessem ter direito a voto, tinha que ter um tempo de casa. E a chapa do Eurico Miranda está sendo acusada de um famoso mensalão vascaíno de incluir 3 mil novos sócios. E aí a acusação dos outros candidatos é que ele estaria pagando, fazendo uma espécie de voto de cabresto, né? É aquela história, deve ser muito bom ser presidente de clube, porque ele quer voltar. Depois de tantos anos, ele quer de novo voltar e assumir um clube que está falido, que está com as finanças combalidas, mas enfim. Falando do campo e bola, porque teve jogo, teve classificação para a fase de oitavas de final, o Vasco avançou, venceu por 2-1, já tinha vencido, como você destacou, Salomão, por 2-0 na ida. O Adilson Batista fez algumas modificações, como, por exemplo, sem o Pedro Quem, o Aranda vinha sendo substituto. Ele botou o Daxson, jogou com 2 meias, o Daxson, o Douglas, que municiaram um pouco melhor os atacantes, mas o Kleber não teve uma boa noite. Inclusive saiu de campo no intervalo com dores no joelho, não preocupa para sábado pegar o Paraná, volta à Série B, onde o Vasco está mal, o Vasco está com aquele discurso de que sobe, não, esse time sobe, não, vamos subir a qualquer momento. Não sobe, está em 10º lugar hoje. Ou começa a vencer para chegar lá em cima, ou vai seguir empatando, como tem feito o Vasco, que é o recordista de empates na Série B, são 7 ou 8, salvo engano, em apenas 12 jogos, ou o Vasco vai fazer uma vitória e começar a somar 3 pontos para encostar no G4, ou então vai amargar um segundo ano na Série B, o que seria inédito para um grande clube que quando cai não volta no ano seguinte.